Irmão, irmã, imagine por um instante, antes mesmo de você despertar nesta manhã, antes da primeira batida do seu coração ao abrir os olhos, o Senhor já havia escrito um novo capítulo para a sua vida. E não é qualquer capítulo, é um capítulo cheio de esperança, propósito e paz. Jeremias 29:11 ecoa como uma voz eterna do próprio Deus, dizendo: Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essas palavras não foram ditas em um tempo de conforto, mas em um momento de exílio, quando o povo de Israel estava longe da terra prometida e envolto em dor, dúvida e incerteza. Mesmo ali, no cenário mais difícil, Deus reafirmava: Eu continuo no controle, eu ainda tenho planos maiores que as circunstâncias. Essa promessa atravessa os séculos e chega hoje até você. Talvez você acorde com preocupações pesando sobre seus ombros, contas a pagar, diagnósticos médicos, relacionamentos abalados ou medos silenciosos que ninguém vê. Mas hoje, nesta oração da manhã, quero que o seu coração se agarre a essa verdade. O Deus que criou os céus também escreveu sua história. E nela não há capítulos de derrota, mas de vitória. Enquanto você respira fundo agora, sinta a certeza de que o dia que começa está envolvido pela mão protetora de Deus. Ele já caminhou adiante de você, preparando caminhos, abrindo portas e derrubando muralhas invisíveis. Onde você vê impossibilidades, Ele já vê soluções. Onde você vê dor, Ele já planejou consolo. Onde você vê deserto, Ele já plantou sementes de vida. Por isso, não desperdice essa manhã com medo. Escolha viver a fé de que o Senhor conhece o amanhã melhor do que você entende o hoje. Declare dentro de si: Eu creio, Senhor, que os teus planos são maiores que os meus. Agora escreva nos comentários: Eu confio nos planos de Deus para mim. Essa é a sua declaração de fé neste dia. Querido irmão, querida irmã, cada manhã é como uma página em branco. O que você escreve nela dependerá daquilo que preenche primeiro o seu coração. Muitos começam o dia correndo, mergulhados em preocupações, já tomando café enquanto a mente está inundada de notícias ruins, cobranças e ansiedades. Mas o Senhor nos convida a viver diferente. A começar o dia ouvindo a sua voz, que é mais doce do que o mel, mais firme do que uma rocha, mais poderosa do que qualquer tempestade. A palavra de Deus não é apenas um livro antigo. Ela é vida, é alimento, é direção. O salmista declara em Salmo 119:105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Veja que ele não diz que a palavra é apenas um consolo, mas sim uma luz. Ou seja, algo que nos guia no escuro, que nos impede de tropeçar, que nos mostra a rota quando não sabemos para onde ir. Quando você coloca a palavra como a primeira semente do seu dia, está plantando paz onde poderia haver ansiedade, esperança onde poderia reinar o medo, clareza onde só havia confusão. É como abrir a janela de um quarto escuro e permitir que a luz do sol invada, dissipando as sombras. É por isso que esta oração não é apenas uma repetição de frases, mas um convite a alinhar sua alma ao coração de Deus, antes mesmo de dar os primeiros passos. Respire fundo agora. Feche seus olhos por um instante. Imagine que a presença de Deus cobre você como um manto suave. Sinta como se raios dourados de luz celestial atravessassem sua mente, iluminando os pensamentos que antes estavam pesados. Hoje não será um dia comum. Hoje será um dia guiado pela palavra do Senhor. Porque quem começa na presença de Deus caminha em vitória, mesmo em meio à batalha. Escreva nos comentários: A palavra de Deus é minha luz. E permita que essa declaração guie os seus primeiros passos neste dia. Irmão e irmã, Jeremias 29:11.
Não é apenas um versículo bonito para ser lido em cartões ou pendurado em quadros de parede. É uma chave espiritual que abre portas de esperança quando tudo parece fechado. Ouça de novo. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essas palavras foram entregues a um povo que estava longe de casa, vivendo no cativeiro da Babilônia. Era uma geração marcada por perdas, por lágrimas, por silêncio e por saudade. Muitos acreditavam que Deus os havia esquecido. Mas foi exatamente naquele cenário de dor que o Senhor levantou Jeremias para liberar essa promessa. Eu não esqueci de vocês. Eu ainda tenho planos. O futuro não acabou. O exílio não será a última palavra. Veja como essa palavra se encaixa na sua vida hoje. Talvez você também se sinta em um exílio, não geográfico, mas emocional, espiritual ou até financeiro. Talvez sua mente esteja aprisionada pela ansiedade, seu coração carregado por decepções, ou seus sonhos paralisados por portas que não se abrem. Mas ouça, Deus não desistiu de você. Ele não se esqueceu do que prometeu. Se o Senhor sustentou Israel em terras estranhas, Ele também sustentará você no lugar onde está. Cada frase desse versículo é uma âncora. Quando ele diz, eu bem sei os planos, significa que nem sempre você precisa entender o caminho, porque ele já conhece o destino. Quando ele afirma planos de paz e não de mal, ele está declarando que mesmo quando o caos tenta se levantar, sua vontade é conduzir você para a plenitude. E quando ele conclui, para vos dar um futuro e uma esperança, ele está garantindo que a última palavra não é da derrota, mas da vitória em Cristo, o apóstolo. Paulo reforça essa verdade em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até mesmo aquilo que parecia perda será transformado em degrau. Aquilo que parecia atraso se tornará avanço. Por isso, agarre este versículo como quem segura uma corda em meio à tempestade. Repita dentro do seu espírito: Deus tem planos para mim. Eu não estou perdido. Meu futuro está nas mãos do Senhor. Cada vez que a ansiedade quiser te roubar a paz, responda com Jeremias 29:11. Faça dessa promessa a sua defesa. Declare nos comentários: meu futuro está seguro em Deus. Essa é a chave que abre portas de esperança hoje. Querido irmão, querida irmã, agora quero que você traga essa promessa para dentro da sua realidade. Não estamos falando apenas de histórias antigas ou de palavras distantes. Estamos falando da sua vida, do seu hoje, das lutas que você enfrenta ao acordar. Quantas vezes você abre os olhos e, em vez de sentir paz, já é invadido por um turbilhão de preocupações? As contas que precisam ser pagas, a incerteza no trabalho, a saúde de alguém que você ama, a solidão que insiste em apertar o coração, a sensação de que a vida corre em círculos sem chegar a lugar nenhum. É nesse cenário que Jeremias 29:11 precisa ecoar. Porque quando Deus diz que tem planos de paz, Ele está falando de algo que vai além das circunstâncias. Ele não ignora os boletos, não desconsidera os diagnósticos médicos, não minimiza as lágrimas que você derramou em silêncio. Mas Ele garante que tudo isso não será o ponto final da sua história. Pense em quantas vezes você já enfrentou situações que pareciam impossíveis e ainda assim, de algum modo, você está aqui hoje. Isso é sinal de que Deus esteve no controle mesmo quando você não percebeu. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viveram cenários semelhantes. José foi vendido como escravo, mas Deus já tinha um plano de governo para ele. Esther foi levada para um palácio estrangeiro, mas Deus já tinha um plano de livramento para seu povo através dela.
Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus já tinha um plano de vitória que calaria a boca dos animais. Assim também é com você. Talvez a sua cova hoje seja o desemprego. Talvez a sua Babilônia seja a ansiedade. Talvez o seu palácio estrangeiro seja um ambiente que você não escolheu viver. Mas em cada detalhe, Deus continua soberano. O Salmo 46:1 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Veja bem, não é socorro distante, é presente. Isso significa que mesmo agora, enquanto você lê e ora, Ele está ao seu lado, sustentando sua alma. Então, faça este exercício espiritual. Feche os olhos e imagine Jesus entrando nos lugares onde você mais sente dor. Veja-o sentado à mesa da sua família, trazendo reconciliação. Veja-o caminhando pelos corredores do hospital, trazendo cura. Veja-o abrindo a porta da sua casa, trazendo provisão. Veja-o guardando o seu caminho enquanto você sai para trabalhar. Essa é a realidade invisível que só a fé pode enxergar. E quando a dúvida bater, lembre-se, se Ele cuida dos lírios do campo e das aves do céu, quanto mais cuidará de você. Mateus 6:26-30. Você não está esquecido, não está abandonado, não está perdido. Escreva nos comentários: eu creio que Deus cuida de mim. Essa é a sua declaração de confiança no meio das preocupações. Amado irmão, amada irmã, chegamos ao momento de abrir os lábios e o coração diante de Deus, não como quem repete fórmulas, mas como filhos que entram na presença de um Pai amoroso. A oração da manhã não é apenas um ritual, mas um encontro com aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quando você ora, não está apenas falando com o vento, você está se conectando ao Criador do céu e da terra, que inclina os ouvidos para ouvir cada suspiro da sua alma. Antes de começarmos a pedir, vamos convidar a presença do Espírito Santo para encher este lugar. Respire fundo, sinta o ar entrando em seus pulmões como símbolo da vida que o Senhor sopra em você a cada dia. Feche os olhos, se possível, e imagine uma luz dourada e suave descendo sobre você, envolvendo sua mente, seu corpo e seu espírito. É a presença de Deus te cobrindo como um manto invisível, trazendo paz onde havia agitação, trazendo segurança onde havia medo. Oremos juntos. Senhor amado, nesta manhã eu levanto os meus olhos para Ti, porque sei que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, 1-2. Eu consagro a Ti este dia, cada pensamento, cada palavra, cada passo que eu der. Espírito Santo, toma o primeiro lugar na minha vida agora. Que Tua presença me acompanhe, desde este momento até o fim deste dia. Que os meus olhos vejam como o Senhor vê, que os meus ouvidos ouçam a Tua voz e que o meu coração permaneça firme em Tua palavra. Senhor, afasta de mim todo o peso, toda a ansiedade, toda a distração que tenta roubar a minha paz. Eu entrego a Ti os meus medos, minhas preocupações e até mesmo os meus sonhos. Eu sei que tudo é melhor em Tuas mãos. Hoje eu escolho descansar em Ti. Eu escolho acreditar que os Teus planos são maiores que os meus. Enquanto você faz essa oração, sinta o alívio chegando. É como se uma carga pesada fosse retirada dos seus ombros. A presença de Deus é real. E quando você a invoca logo cedo, todo o seu dia se torna diferente. Você não caminha sozinho, porque aquele que prometeu estar contigo todos os dias até o fim dos tempos, Mateus 28:20, está te guiando agora. Escreva nos comentários: Espírito Santo, toma o primeiro lugar no meu dia. Faça desta frase a sua entrega e consagração. Irmão, irmã, depois de invocar a presença do Senhor, há algo poderoso que precisamos fazer. Declarar em voz alta a nossa confiança nele. As palavras têm poder
E quando alinhamos nossa boca com a verdade da palavra de Deus, algo se move no mundo espiritual. A fé não é apenas sentimento, é também confissão. Por isso, hoje eu quero te conduzir a proclamar de todo o coração: eu confio que os planos do Senhor são maiores que os meus medos. Quantas vezes o inimigo tentou roubar a sua esperança, lançando pensamentos de dúvida? Quantas vezes a ansiedade falou mais alto do que a voz de Deus? É justamente nesses momentos que precisamos responder como o salmista no Salmo 56, 3. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Repare, o salmista não diz que nunca sentiria medo, mas que quando o medo viesse, ele escolheria confiar. Confiar em Deus é uma decisão diária. Não significa ignorar os problemas, mas entregar a Ele o peso que não podemos carregar. É acreditar que, mesmo quando as circunstâncias parecem gritar o contrário, o Senhor continua no controle. É repetir como Davi no Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Agora eu quero que você feche os olhos e visualize todas as situações que têm tirado a sua paz. Coloque-as diante de Deus. Imagine-se entregando cada medo como pedras que você tira da sua mochila pesada e deposita aos pés da cruz. E veja como Cristo toma cada uma delas. E em troca, coloca sobre você um jugo suave e um fardo leve. Mateus 11, 28, 30. Faça comigo esta declaração: Senhor, eu escolho confiar em Ti hoje. Eu não vou me guiar pelos meus sentimentos, mas pela Tua palavra. Eu não vou me prender ao que vejo, mas ao que o Senhor prometeu. Eu entrego os meus medos, minhas incertezas e minhas dúvidas nas Tuas mãos. A partir de agora, eu caminho pela fé e não pela visão. 2 Coríntios 5, 7. Sinta a paz invadindo o seu coração. É como uma fortaleza sendo erguida dentro de você. Uma muralha espiritual que impede que a ansiedade domine. Essa paz é a promessa de Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando você confia, o medo perde a voz. Quando você declara fé, o inimigo se cala. E quando você se entrega, Deus assume o controle. Escreva agora nos comentários: eu escolho confiar em Deus hoje. Essa é a sua proclamação de vitória sobre todo medo. Querido irmão, querida irmã, confiar em Deus é mais do que acreditar que Ele está conosco no presente. É também entregar a Ele o que ainda não vivemos, nosso futuro, nossos planos, nossas decisões, nossos sonhos. Muitas vezes carregamos o peso de tentar controlar tudo. Queremos segurar as rédeas, ditar o ritmo, decidir cada detalhe. Mas quanto mais tentamos controlar, mais percebemos que a vida foge das nossas mãos. É nesse ponto que aprendemos a maior lição. Nosso futuro está seguro somente nas mãos de Deus. Provérbios 16:3 nos ensina: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Não é uma sugestão, é uma ordem carregada de promessa. Quando colocamos os nossos projetos diante do Senhor, Ele mesmo organiza os caminhos, abre portas certas e fecha as erradas. Ele nos livra de armadilhas invisíveis e nos conduz a lugares que sozinhos jamais alcançaríamos. Talvez você esteja cheio de perguntas. Será que vou conseguir pagar minhas contas? Será que vou encontrar um emprego? Será que minha família será restaurada? Será que esse tratamento dará certo? Será que ainda existe um futuro para mim? Eu quero te dizer, sim, há um futuro, mas não baseado em suas forças, e sim nos planos de Deus que são eternos e perfeitos. Entregar o futuro a Deus é como colocar uma carta preciosa dentro das mãos mais seguras do universo. Você não a vê mais, mas sabe que ela está guardada.
É como estar em um barco no meio de águas agitadas, mas ter a certeza de que o capitão conhece cada corrente, cada tempestade e sabe exatamente para onde o navio deve ir. Faça comigo esta oração. Senhor, nesta manhã eu entrego a Ti não apenas o meu presente, mas todo o meu futuro. Entrego meus sonhos, meus planos, minhas decisões e até mesmo as minhas dúvidas. Sei que os Teus pensamentos são mais altos do que os meus pensamentos, e os Teus caminhos são maiores do que os meus caminhos. Isaías 55, 8, 9. Eu coloco diante de Ti tudo aquilo que ainda não entendo, porque confio que o Senhor já tem tudo preparado. Ao declarar isso, uma leveza invade a alma, porque quando o futuro está nas mãos de Deus, o medo perde a força. Não é mais sobre tentar controlar, mas sobre descansar. Não é mais sobre correr desesperado, mas sobre caminhar em paz. Hoje, escolha liberar o controle. Escolha confiar. Escolha descansar no Senhor. Porque aquele que guarda Israel não dorme, não cochila e não falha. Salmo 121, 4. Ele também guarda a sua vida, sua família, seus sonhos e seu futuro. Declare agora nos comentários: meu futuro está nas mãos de Deus. Essa é a sua rendição e sua vitória nesta manhã. Irmão, irmã, quero que você faça agora um exercício espiritual e emocional. Imagine como seria o seu dia se você realmente acreditasse de todo o coração que Deus já escreveu planos de paz para você. Pense comigo. Como seria acordar e, em vez de abrir os olhos com medo, você abrir com confiança? Como seria enfrentar as tarefas do dia sem carregar um peso desnecessário de ansiedade, mas com a certeza de que o Senhor já caminhou à sua frente? Muitas vezes, vivemos como se estivéssemos sozinhos, tentando resolver tudo pela força dos braços. Mas a promessa de Jeremias 29:11 nos convida a viver de outra forma, a enxergar a vida com os olhos da fé. Imagine, por exemplo, você saindo de casa e acreditando que os céus estão abertos sobre sua vida. Cada passo não seria apenas rotina, mas parte de um plano maior. Cada encontro, cada conversa, cada desafio seria uma oportunidade de ver a mão de Deus agindo. Visualize o Senhor guardando seus filhos enquanto eles vão para a escola, protegendo sua família no caminho, sustentando o trabalho das suas mãos. Visualize Deus abrindo portas inesperadas, colocando pessoas certas no seu caminho, trazendo provisão de lugares que você jamais imaginaria. Pense na paz que invadiria o seu coração se você realmente confiasse que nada do que acontece pega Deus de surpresa. O apóstolo Paulo nos lembra em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é a marca de quem vive acreditando que a promessa de Jeremias 29:11 é real e prática. Agora reflita: quantas decisões erradas você já tomou porque a ansiedade falou mais alto do que a voz de Deus? Quantos relacionamentos foram destruídos porque você tentou segurar o futuro com suas próprias mãos? Quantas lágrimas foram derramadas por confiar mais no medo do que na promessa? E se hoje fosse diferente? Escolher viver pela fé não é negar a realidade, mas é olhar para ela com outra perspectiva, a de que Deus é maior. É como atravessar um vale escuro, sabendo que há um pastor ao seu lado. Salmo 23. É como enfrentar uma tempestade, sabendo que há alguém dentro do barco, que até os ventos e o mar obedecem. Mateus 8:27. Hoje você tem essa escolha: viver pela ansiedade ou caminhar pela fé. A ansiedade olha para o futuro e vê incerteza. A fé olha para o mesmo futuro e vê promessa. Escreva nos comentários: eu escolho caminhar pela fé.
Essa é a decisão que muda o rumo do seu dia. Irmão, irmã, ao longo desta oração, temos declarado confiança, esperança e entrega. Mas agora é hora de firmar ainda mais essas verdades no seu coração. A palavra de Deus não deixa espaço para dúvidas quando se trata da fidelidade do Senhor. Existem afirmações bíblicas que precisam ecoar na sua alma como muralhas inabaláveis. Hoje quero lembrar você dessas verdades, para que nenhuma mentira do inimigo tenha espaço. Primeira verdade: Deus chega primeiro. Antes que o problema apareça, Ele já preparou a saída. Antes que o inimigo se levante, Ele já ergueu a bandeira da vitória. Isaías 65:24 nos garante: e será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isso significa que a sua oração não cai no vazio. O Senhor já está agindo, mesmo quando você ainda nem terminou de pedir. Segunda verdade: nenhuma arma prosperará contra você. Isaías 54:17 declara: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Note, não significa que armas não serão forjadas, mas que elas não terão êxito. Os ataques podem vir, mas não terão o poder de destruir você. Terceira verdade: o Senhor é seu escudo e fortaleza. Salmo 91 nos lembra que habitamos debaixo da sombra do Altíssimo, e isso significa proteção constante. Verso 4: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Essa imagem é poderosa. Como uma águia que protege os filhotes com as asas, assim é Deus guardando você de todo mal. Quarta verdade: o seu futuro já está garantido em Cristo. Jeremias 29:11 não é isolado. Toda a Escritura aponta para a esperança eterna que temos no Senhor. Romanos 8:31 sela isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e ninguém pode frustrar os planos divinos para a sua vida. Agora quero que você declare em voz alta, como quem está cravando uma bandeira espiritual no coração: eu creio que Deus chega primeiro. Eu creio que nenhuma arma prosperará contra mim. Eu creio que o Senhor é meu escudo e minha fortaleza. Eu creio que meu futuro está seguro em Cristo. Cada declaração é como um tijolo sendo colocado em uma muralha espiritual que o inimigo não pode derrubar. E toda vez que a dúvida tentar invadir sua mente, repita essas verdades. Faça delas a sua defesa, sua âncora, sua canção no meio da batalha. Escreva nos comentários: eu creio nas promessas de Deus. Essa é a sua assinatura espiritual nesta manhã. Amado irmão, amada irmã, chegamos ao fim desta oração da manhã, mas não ao fim daquilo que Deus está fazendo em sua vida. A promessa de Jeremias 29:11 ecoa sobre você como um selo divino. O Senhor conhece seus planos e todos eles são de paz, esperança e futuro. Que essa certeza acompanhe você hoje, amanhã e em todos os dias que virão. Quero que neste momento você una seu coração em uma última oração comigo, uma oração de selamento. Pai amado, eu te agradeço porque tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Hoje eu não caminho sozinho, pois o Senhor vai à minha frente. Abre portas que ninguém pode fechar e fecha aquelas que poderiam me desviar do teu propósito. Eu declaro que este dia está consagrado ao Senhor. Que cada passo, cada decisão e cada encontro sejam guiados pelo teu Espírito. Eu tomo posse da promessa de Jeremias 29:11. Eu creio que os teus planos para mim são de paz e não de mal. Eu recebo em nome de Jesus um futuro cheio de esperança. Eu lanço sobre ti toda a ansiedade, todo medo, toda incerteza, porque sei que o Senhor tem cuidado de mim. 1 Pedro 5:7. Abençoa, Senhor, minha família, minha casa, meu trabalho, meus relacionamentos, minha saúde e minhas finanças. Que eu seja luz
onde houver trevas, paz onde houver confusão, esperança onde houver desespero. Reveste-me com tua armadura, para que nenhum ataque do inimigo prospere contra mim. Que a tua presença me acompanhe desde o amanhecer até o entardecer, e que eu me deite em segurança, porque sei que o Senhor está comigo. Enquanto você declara isso, imagine-se envolvido pelas asas do Altíssimo, protegido como quem descansa em um refúgio seguro. Imagine a paz como um rio atravessando sua mente, lavando toda a ansiedade. Imagine a luz de Cristo dissipando as sombras e trazendo clareza. Agora, receba esta bênção, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te conceda graça e te dê paz que excede todo entendimento. Que este seja o dia em que sua fé se renova e sua esperança floresce como nunca antes. Irmão, irmã, leve esta palavra com você. Não apenas ouça, mas viva, porque quando você vive pela fé, todo o céu se move a seu favor. Escreva nos comentários: eu tomo posse desta promessa. Que seja seu selo público de fé e confiança em Deus. E não se esqueça, compartilhe esta oração com alguém que precisa de esperança hoje. Ao fazer isso, você se torna canal de bênção. Inscreva-se no canal e permaneça firme conosco nesta jornada de fé.